Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje vamos fazer uma leitura rápida da Palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você para fazer parte do nosso canal. Clica no botão inscreva-se e depois clique naquele sinozinho para você receber nossas notificações. Assim você vai receber todos os dias ou toda semana nosso conteúdo para que você possa realmente entender um pouco sobre teologia inclusiva e da Palavra de Deus. Eu sou Kelly Cristina Martins, do Diário de Bordo de uma Transexual Cristã. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre chegar a Jesus Cristo. Gostaria de convidar você para fazer uma leitura rápida conforme o evangelista João escreveu no capítulo 6, João 6, versículo 35 em diante. Quero fazer um comentário com você, um evento que aconteceu comigo essa semana, foi agora há pouquinho, e eu quero compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. A palavra de Deus, ela fala assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora que tenhais visto, não credes. Todo aquele que vem ao Pai me dá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum perca, porque todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho, nele crer, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar rapidamente. Pai bendito está no céu, muito obrigada por mostrar essa mensagem agora, que o Senhor possa falar nesses próximos 10 minutos com os ouvintes desse canal, que eles possam entender o teu propósito na vida deles, Pai. Deus amado, muito obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui evangelizando as pessoas. Não importa o que eu seja, mas sabendo que Tu és comigo desde quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. Deus amado, esteja manifestando Tua presença, o Teu Espírito possa estar fluindo sobre todos nós e que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Jesus, aqui no livro de João, ele começa a falar sobre o pão da vida. Ele começa a falar, quando ele anda sobre o mar, ele fala assim: gente, vocês não estão crendo em mim? Eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não estão crendo em mim. E hoje acontece a mesma coisa. Você crê em Cristo? É uma pergunta que eu faço para você. Você crê em Jesus Cristo? Quando eu digo crer em Jesus Cristo, você está fazendo aquilo que Jesus ensinou a você fazer? Quando Jesus ele fala assim: eu sou o pão da vida, e quem crê em mim jamais terá fome, ou seja, jamais terá sede, é você crer naquilo que ele ensinou. Amar o teu próximo, seguir os mandamentos de Jesus Cristo, evangelizar as pessoas, não deixar a ira, a tormenta, a ganância, o pecado, a lascívia dominar. Isso é fazer a vontade do Pai. E ele frisa muito bem que todo aquele que o Pai o envia, ele jamais rejeita. É a pergunta que eu faço: você é descartado por Deus ou não? Hoje de manhã encontrei uma jovem, conhecida minha já de um tempo, de alguns anos atrás. Ela falou assim para mim que bom dia, que ela sempre me saudava com a paz do Senhor Jesus Cristo. Talvez ela não queria que eu tivesse a paz de Jesus Cristo que eu tenho. E hoje, de manhã, eu estava voltando do curso que eu estou fazendo, curso de violão, para aperfeiçoar algumas técnicas. E lá o professor falou assim:
Kelly, quando você chega, há uma transformação do ambiente, há uma energia que transmite uma paz, uma tranquilidade para as pessoas que estão ao teu redor. Isso parece que é uma coisa que vem de dentro de ti, espalha. Jesus nos ensinou assim, que a gente tem a paz dele. E ele falou, minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas minha paz vos dou. E quando a gente tem a paz de Cristo, a gente passa a viver o mundo, a ver o mundo com uma forma diferente. E aí Deus, ele começa a nos usar. E quando Jesus, ele fala assim, porém eu já vos disse que embora tenhais visto, não credes. Jesus, ele dá uma exortação nas pessoas que estão ali com ele, os discípulos. Ele viu que estava caminhando sobre as águas e falou, gente, vocês ficaram com medo de mim? Cadê a sua fé? Ele cobrava a fé da pessoa. E a fé a gente tem que ter. Né? E quando Jesus, ele fala assim, olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma sai de fora. É para você, meu amigo, minha amiga. Eu sou transexual, eu sou gay, lésbica. Eu tenho que largar a mão de tudo isso para poder seguir Jesus Cristo. Jesus, ele falou, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei. Quando Jesus, ele falou assim, quem crê em mim tem a vida eterna. João 3,36, inclusive, vamos dar uma olhadinha lá, porque muita gente, eles gostam de ler versículos, mas não gostam de ler o contexto. Quando Jesus, ele fala assim, João fala sobre Jesus, a missão do Filho, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3, né, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega-se para a luz, a fim de que não haja serem arguidas as suas obras. Pois quem pratica a verdade aproxima-se da luz, assim que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Uma coisa muito interessante da palavra de Deus é deixar bem claro, quando Jesus, ele fala assim, olha, você só precisa crer naquilo que eu te estou ensinando para receber a vida eterna. O que é a vida eterna? É você viver sem se preocupar com aquilo do julgamento de Deus. É você viver uma vida em paz e tranquilidade. Uma vez uma pessoa de igreja, talvez seja um charlatão ou alguém que queria, não, vou derrubar essa daí facinho, com 3 palavras bíblicas. Eu cheguei perto da pessoa e falei, em nome de quem você está sendo enviado? A pessoa falou assim para mim, é um pastor. Pastor, eu não sei de qual denominação que é. Não é Assembleia, não é Batista, não é igreja. Essas igrejas que se pipocam dentro de lugares não são igrejas que já são enraizadas na palavra. E ele falou assim, você crê que é salvo? Eu falei, amém, creio muito que eu sou salvo assim. Por quê? Olha aí você está se vestindo de mulher, tal. Aí eu falei para ele, vem cá, moço, vamos conversar. Olha aqui nos meus olhos. Jesus morreu com o que na cruz? Ele falou, morreu de braços abertos. Eu falei, tá. Jesus estava usando um paletó? Jesus estava usando trajes masculinos quando ele morreu? Ele falou que não.
Aí eu falei, então como é que você quer me julgar se eu, só porque eu estou com uma roupa feminina, que eu vou ser salvo, vou ser condenada? Aonde você está baseado nisso? Aí ele foi lá em Deuteronômio 22:5. Aí eu falei para ele, você quer comparar a lei com Jesus Cristo? Você quer comparar a lei com Jesus Cristo? Ele falou assim, Jesus Cristo é a lei. Só que eu falei para ele, que lei que é essa? Ele não morreu? Ele mesmo não falou que aquele que vem até ele será salvo? Então, eu vim até Cristo. Eu cheguei na cruz de Cristo. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu estou te adorando. E ele me aceitou como filha. Se você está me julgando na Bíblia, eu posso julgar você também na mesma Bíblia que você está me julgando. Aí ele mudou de afeição. Falei assim, olha, você não está vindo em nome de Jesus. Se você viesse em nome de Jesus, você somaria comigo. Você não dividiria. Aí eu fui lá nessa passagem aqui que eu vou ler para vocês. Ó, Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, o fardo é leve. Jesus, ele jamais colocaria 300 quilos nas suas costas para poder dizer que você tem que vestir assim, você tem que falar assim, você tem que comer isso, você vai fazer aquilo. Porque se você fizer tudo isso, você está seguindo a lei. E a lei, ela é bem clara. Se você tropeçar, você tropeçou na lei inteira. Então, eu falei assim para ele, se eu tiver que usar roupa de homem, conforme você mesmo está falando que você está me julgando como homem, se você nem sabe se eu sou homem, que na realidade não sou, nunca fui. Aí ele chega e fala assim para mim, cala tua boca. Eu falei, em nome de Jesus, cala-te e volta para quem te enviou. Na hora ele sumiu. Tava perto de mim, ninguém sabe para onde ele foi. Eu tava com 2 irmãos também, numa oficina. Do nada ele desapareceu, porque eu já vi que ele realmente não era de Deus, porque ele desmentiu para mim essa mensagem aqui, quando Jesus falou que o jugo dele é leve e suave. Esse é o maior erro que muitas pessoas estão cometendo hoje. É julgar as pessoas. Julgar pela aparência, julgar pelo traje. Aí chega assim, fulano é homem, então não pode ser salvo. De repente vai ver, não homem é nada, é mulher. Pensa nisso. A maior situação de pecado que o homem pode ter é quando você chega para alguém e fala uma coisa sem saber a vida da pessoa. E Jesus foi muito claro sobre isso quando ele começa a pregar sobre diferenças. Quando ele fala sobre o pecado, que você está mais preocupado com o seu pecado do que o meu. Vamos orar rapidinho para finalizar essa mensagem. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Se você veio até Jesus Cristo, ele de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Você não precisa fazer a vontade do homem para ver Jesus Cristo, porque ele te dá liberdade para você adorar e bendizer o nome dele. Vamos orar rapidinho. Pai bendito está no céu, muito obrigada de coração por dar essa mensagem aqui que o Senhor e o teu Espírito cobrou de mim nessa manhã de quinta-feira, Pai. Muito obrigada. Seja conosco, seja com todos nós. Venha manifestar a tua vontade aqui nesse exato momento. Para as pessoas que estão ouvindo isso daí se sentem acuadas no momento de falar de ti, Pai. E eu venho te pedir, Pai, que o Senhor seja com todos nós, que venha levar o teu Espírito e trazer a paz para cada um de nós. Assim eu peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Gostaria de fazer o convite para você que está procurando uma igreja onde você pode adorar a Cristo de coração, onde as pessoas não vão te julgar pelo que você é. Que você pode ir com seu namorado, com sua namorada, com sua amiga, com aquele seu melhor vestido, com aquela sua melhor blusa, a sua melhor calça, a sua melhor camisa, e ninguém vai te falar assim, você não pode usar isso porque você é homem, você não pode usar aquilo porque você é mulher.
a Igreja Cristã Águia do Livramento. Ela chegou em São José dos Campos. E se você quiser mais detalhes sobre elas, entre em contato comigo em inbox, que eu vou responder posteriormente e passar as notícias para vocês. Assim eu te peço encarecidamente, muito obrigada. Assine aqui, clique no inscrever-se, que vocês vão ter mais conteúdo toda semana. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, com todos nós.